Aleluia! Nós somos o Exército de Salvação em Piraí do Sul, no Paraná, e queremos convidar você para estar conosco em mais um culto virtual. Hoje nós teremos a apresentação do grupo de louvor, também a participação da Major Cristina Miraval e a Major Roxana Dinardi, de lá da Argentina. Depois um número instrumental pelo soldado Ney, a leitura bíblica pela soldada Graça. E finalizaremos com a mensagem do Senhor, trazida pelo Major Cristiano, do Departamento de Relações Comunitárias do Quartel Nacional. Fique conosco, vamos louvar ao Senhor juntos, mesmo que geograficamente à distância. Que Deus nos abençoe. Si Cristo viene
Aleluia! A leitura bíblica de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 45, versículos de 1 a 15, que diz assim: José revela a verdade. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou: façam sair a todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo. Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. E todos, do contrário, tu e a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito, e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Amém. Aleluia. Quero expressar minha gratidão à capitã Iveta, minha colega de sessão, pela oportunidade que ela me dá de hoje poder me dirigir, mesmo que virtualmente, a um povo muito querido do Paraná, minha terra, o estado onde eu nasci. Para aqueles que não sabem, antes de me tornar oficial, eu era soldado do Corpo de Paranaguá. E fui convidado pela capitã para compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, cuja leitura já foi feita lá no livro de Gênesis, capítulo 45, versículos de 1 a 15. Eu queria começar essa reflexão com vocês, pensando um pouco em algumas lições muito importantes daquela história que
que eu acho que é uma das mais impressionantes e dramáticas da Bíblia, que é a história que fala da trajetória do jovem José. A história de José é um drama cheio de traições, conflitos familiares, mentiras e injustiça, e é ao mesmo tempo uma das mais belas demonstrações do significado do perdão e também a demonstração da confiança de um homem nos desígnios de Deus. E continuando, nós vamos recordar um pouco as principais injustiças praticadas contra José, para que a gente possa entender um pouco melhor a história e aprendermos algumas lições a respeito da experiência que ele teve nessa ocasião muito específica da sua vida. Primeiro, por pouco ele quase foi morto, pelos seus irmãos, que no fim resolveram lançá-lo em uma cova e depois vendê-lo para um grupo de ismaelitas como um escravo. Isso a gente pode ver lá no capítulo 37, versículos 18 a 24, no mesmo livro de Gênesis. É verdade que José tivera algumas atitudes aparentemente prepotentes, vamos dizer assim, por saber que era filho preferidinho do papai e por ter revelado alguns sonhos que ele teve, e que provocaram a ira de seus irmãos, que ficaram bastante enciumados. Segundo, ele foi injustiçado por Potifar, que o comprara dos ismaelitas para quem os irmãos o haviam vendido. Ao invés de ele ser premiado por sua fidelidade em resistir à sedução da mulher de Potifar, ele foi lançado numa prisão. Todos sabemos que Potifar não sabia o que de fato estava acontecendo, ele acreditou na sua esposa, mas não deixou de ser uma injustiça. Terceira, foi o fato de ter sido esquecido pelo copeiro de Faraó, que estava preso com ele. José havia na prisão interpretado corretamente o sonho desse homem, de que ele seria levado novamente ao palácio real e seria readmitido na sua função e no seu trabalho diante do faraó. Isso se cumpre, e no acordo que ele fez com o copeiro, ele pediu que ele o lembrasse dele, mas o copeiro esqueceu e lembrou tempos depois. Mas o que mais me chama a atenção quanto à história de José não são a túnica talar, que nós muitas vezes destacamos, ou somente a inveja dos irmãos, a venda para os ismaelitas. Não me chama muito, não é que não me chama, mas assim, não bate muito forte para mim essa questão das investidas sexuais da mulher de Potifar, o sucesso de José na casa do próprio Potifar, ou no cárcere e também na governança do Egito. Tanto no período das vacas gordas como no período das vacas magras. Também temos a generosidade dele com os irmãos e o pai, depois que ele se revela. Mas isso também ainda não me chama a atenção. É muito comum chamar a atenção de muitos cristãos, mas não me chama a atenção. Para mim, o que chama a atenção é que, apesar de todas as ações praticadas contra José, que a gente pode ver descrito dos capítulos 45 a 50 do Gênesis, nós podemos perceber, e é isso que me chama a atenção, a forma como ele reagiu a todas elas. A gente vai ver lá situações de injustiça, maldade, entre muitas outras. Coisas que acontecem com muita frequência e com muitas pessoas. Alguns internalizam essas agressividades, reprimem, outros descontam no mundo naqueles que não têm absolutamente nada a ver com a situação. José poderia ter se deixado afetar pelo que fizeram com ele. A princípio, suas primeiras ações, após reconhecer seus irmãos, ele simula um suposto sequestro de Benjamim, o irmão mais novo. Essas ações parecem revelar um sentimento de amargura. No entanto, quando a gente vai mais um pouquinho adiante no texto, nós vamos perceber que a intenção dele era ver como seus irmãos reagiriam diante da possibilidade de perderem o caçula, o novo preferidinho de Jacó, o pai deles.
Ele queria provar os corações daqueles que lhe fizeram tão mal e observar se desta vez fariam o mesmo para se verem livres da situação que Benjamim supostamente os teria colocado. José não se deixou afetar por aquilo que fizeram com ele. Em todo o tempo a gente percebe que ele foi o autor da sua história. Não cultivou ressentimentos e o espírito de vingança tão comum em situações como essa. Ele não aceita ser controlado pelos seus ofensores e muito menos por aquilo que esses ofensores fizeram com ele. José era o que a gente chama de uma pessoa resiliente. Resiliência é uma expressão emprestada da física para descrever pessoas resistentes, pessoas que têm capacidade de lidar com os seus próprios problemas, vencer os obstáculos, não ceder às pressões, se reerguer. José é um bom exemplo de resiliência. No início, eu falei que a gente ia refletir sobre algumas lições importantes da experiência de José. E elas vão nos ajudar nessa questão de trabalhar nossas próprias decisões, nossas próprias escolhas diante de situações que nos acontecem. A primeira lição que a gente observa ali está no versículo 4 desse mesmo texto que nós lemos, de Gênesis 45. Nós percebemos que perdoar não é esquecer. Na vida você poderá encontrar pessoas que vão desejar te matar, se não literalmente, ou te vender, se não literalmente, simbolicamente. Quando eu falo simbolicamente, é no sentido de que pessoas que vão querer te fazer mal. E nós precisamos aprender a lidar com situações como essa. Perdão não é fingir que nada de errado aconteceu. Não é fingir que não houve nada de errado. O perdão declara, sim, você fez algo que me machucou, você agiu mal. Porém, perdoar é agir com misericórdia e dizer, eu escolho não sustentar isso contra você. Eu o perdoo, ou eu a perdoo. Há várias evidências importantes que não caracterizam o verdadeiro perdão. E uma delas é você dizer que perdoou, mas na primeira oportunidade que você tem, você joga na cara da pessoa aquilo que ela fez. Isso não é perdoar. Entendo que é importante a gente ver o perdão exemplificado na vida de alguém, para que com isso a gente possa obter um quadro vivo dessa atitude e aplicá-lo às nossas vidas. E nenhum dos personagens bíblicos, com exceção de Jesus Cristo, ilustra melhor o que é perdão do que José no livro de Gênesis. José aprendeu a dominar a si mesmo e não a fazer julgamentos precipitados, independente das circunstâncias, mas a exercer o amor e o perdão. Não permitiu que o seu potencial fosse paralisado. Sua vida espiritual e sua vida emocional estavam sob o controle do nosso Deus. Segunda lição. Deus sempre tem a última palavra. Versículo 5. José disse a seus irmãos, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Que coisa admirável! Os propósitos maus dos homens são administrados de tal modo que Deus faz com que eles terminem em bem. Certa vez, numa das reuniões de oração aqui do quartel, uma certa pessoa falou, Deus é maior do que o sofrimento humano. Por isso ele sempre tem a última palavra. Terceira lição, aprenda a ver a mão de Deus nas piores situações, versículos 7 e 8. Essa lição está bastante relacionada com a segunda. José reconhecia que Deus tinha um propósito naquilo. Isso não aconteceu de uma noite para o dia, provavelmente, mas ele aprendeu. Se vocês derem uma olhada num dos versículos que nós lemos, do capítulo 45, ele vai dizer para os irmãos, não foram vocês que me mandaram para cá, mas Deus. E ele tem consciência de que a mão de Deus está sobre todas as coisas e Deus está no controle de tudo. A quarta lição é que nós devemos aprender a abençoar os outros, mesmo que eles nos tenham feito mal. Gênesis 50, 21, nós lemos lá que agora, pois, não temais, diz José, eu vos suscitarei a vós e aos vossos irmãos. Assim os consolou e falou segundo o coração dele. Perdão, corrigindo, ele disse, agora, pois, não temais, eu vos sustentarei
a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Gênesis 51, 20. Ele aprendeu a abençoar, mesmo aquelas pessoas que lhe fizeram mal. Uma quinta lição: não alimente amargura ou mágoa. José tinha muitas razões para se amargurar, até contra Deus, segundo nós muitas vezes pensamos, que permitiu que tudo isso acontecesse na sua vida. Dá até para discernir uma nota de autopiedade na sua afirmação ao copeiro, lá no versículo 15 do capítulo 40. E aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Mas em Gênesis 45, 8, nós vemos que José foi um homem que aprendeu a lidar com os problemas, a responsabilizar-se por suas atitudes e não ser influenciados pelos ressentimentos, pela amargura, pela raiva, pela rejeição, tornando-se um exemplo para nós hoje. E a sexta, então, uma breve menção eu vou fazer dessa sexta lição. A gente vê no versículos 9 e 13, é que Deus exalta aqueles que lhe são fiéis. E Deus exaltou o próprio José, que permaneceu fiel e resistiu a todas as dificuldades pelas quais passou. Para corroborar com esse nosso raciocínio, permita-me citar um famoso filósofo, escritor e crítico francês do século XX, Jean-Paul Sartre. Ele disse certa vez: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Ou seja, você pode se tornar o que você faz com o que fizeram de você. Você pode se tornar uma boa pessoa a partir daquilo que fizeram com você. E muitas vezes aquilo de mal que fizeram com você. Independentemente do que nós tenhamos vivenciado, até mesmo sofrimentos inexprimíveis, você e eu ainda podemos estar no controle da nossa resposta. Nenhum evento pode mudar quem você ou quem eu somos, a menos que nós permitamos que isso aconteça. Ninguém pode fazer-nos responder de uma determinada forma, a menos que permitamos ou escolhamos reagir dessa determinada forma. A liberdade de forjar nossas próprias opiniões, nossas ideias, nossas atitudes, as respostas que nós damos às circunstâncias, segundo Charles Swindoll, é que 10% da nossa vida depende dos eventos que nos acontecem e 90% de como nós reagimos a ele. Ou seja, a decisão mais importante que podemos tomar dia após dia diz respeito às nossas atitudes. Ou a nossa atitude nos impele a seguir adiante, ou ela nos impede de progredir. Sozinha a nossa atitude é capaz de alimentar nossa determinação de não nos deixar afetar pelo mal que nos é feito, ou ela rouba, melhor dizendo, a nossa esperança por completo. Depende de como reagimos àquilo que nos fizeram. As decisões são controláveis. Podemos escolher o que iremos pensar ou sentir em qualquer situação. Em grande parte, podemos escolher como iremos lidar com o pesar, com o ressentimento, com a amargura, com a vergonha, com o ciúme, a culpa, o medo, a preocupação, a depressão, a ira, a hostilidade, a violência e todas as outras situações emocionais ou não, psicológicas ou não, ou físicas a que nós somos submetidos e que facilmente podem desencadear reações físicas. É necessário refletirmos sobre nossas atitudes ou decisões diante daquilo que fazem ou fizeram conosco. Como José, você tem a oportunidade de tomar a decisão acertada diante daquilo que fazem com você. O problema não é o que fizeram com você. O problema é o que você faz com aquilo que fizeram com você. E que você possa ter a oportunidade de refletir a respeito dessas lições tão importantes que José nos deixa através das suas atitudes. E que nós possamos permitir que o Espírito Santo possa estar no controle das nossas vidas, nos fazendo entender que Deus pode tornar o mal em bem. Isso não significa que a gente tem que deixar as pessoas fazerem o mal contra nós. Isso significa que eu devo ter uma atitude positiva ou uma atitude diferente àquela que tradicionalmente é tomada diante de uma situação difícil.
e confiar na soberania de Deus, no cuidado de Deus e na certeza de que Ele tem o controle de todas as coisas. Que Deus os abençoe e que essa palavra possa ir de encontro do seu coração e de encontro à sua necessidade. Vamos terminar com um momento de oração. E uma vez mais eu quero expressar a minha mais sincera gratidão por essa oportunidade que vocês me dão de falar a vocês. Oremos. Nós te agradecemos, Pai querido, porque apesar de tantos males que ocorrem em nossas vidas, nós podemos confiar num Deus que não nos desampara, um Deus que transforma o mal em bem, um Deus que pode mudar a situação. Quero pedir ao Senhor que nos ajude, ó Pai, a olhar, ó Deus, os problemas pelos quais passamos, com as perspectivas do Senhor, com os teus olhos, de um Deus que está no controle de todas as coisas, de um Deus que está no controle das nossas vidas, e de um Deus que pede que tenhamos reações completamente diferentes às comuns que se tem diante dos problemas. Que possamos confiar, que possamos esperar em Ti, e que possamos, Senhor Deus, ter a certeza de que o Senhor é aquele que controla todas as coisas. Muito obrigado por este tempo, Pai. Obrigado pela oportunidade de refletirmos na Tua palavra. E permanece conosco, ó Deus. No precioso nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Deus os abençoe. Um grande abraço aqui do Quartel Nacional. E o desejo do meu coração é que em breve eu possa rever aqueles que eu já conheço e conhecer aqueles que ainda eu não tive a oportunidade e o prazer de conhecer. Deus os abençoe.